bom dia para vocês aí, um bom dia a todos. É um privilégio estar convosco, apesar de estarmos nesta distância, utilizando esses meios, mas é uma alegria mesmo estar com vocês. Nesta hora, neste dia, quero partilhar com vocês o tema consolação, com base no primeiro texto base que temos, é João capítulo 16. João capítulo 16, nós vamos fazer a leitura dos versos 1 a 7. Tenho-vos dito estas coisas para que vos não escandalizeis. Expulsar-vos-ão das sinagogas, vem mesmo a hora em que qualquer que vos matar cuidará fazer um serviço a Deus. Isto vos farão porque não conhecem ao Pai nem a mim. Mas tenho-vos dito isto a fim de que, quando chegar aquela hora, vos lembreis de que já vô-lo tinha dito. E eu não vos disse isto desde o princípio, porque estava convosco. E agora vou para aquele que me enviou. E nenhum de vós me pergunta, para onde vais? Antes, porque isto vos tenho dito, o vosso coração se encheu de tristeza. Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas quando eu for, vô-lo enviarei. Consolação é um tema muito importante, especialmente numa fase tão difícil que vivemos. E naturalmente, esse tema não teria significado algum se não fosse no contexto das nossas dificuldades. Quando nós pegamos esse texto de João, nós percebemos aqui um contexto de grande dificuldade. Normalmente, quando pensamos em consolação, pensamos em dificuldades, e aqui aparecem duas coisas, duas palavras, aquela pergunta, por quê? Por que está a acontecer isso? Por que está me acontecendo isto? Ou, e agora? O que eu faço? Eu lembro de um acontecimento na minha família em que eu usei esta frase, e agora? O que eu faço? Isso foi quando eu tinha 10 anos de idade. E foi numa ocasião em que meus pais tiveram uma crise, o casamento rompeu-se. E naquela ocasião, quando eu vi aquela cena, aquela situação triste em que minha mãe saía chorando, indo embora, e eu tinha 10 anos apenas, me afastei da casa um pouco, onde tinha acontecido o problema. E eu lembro que eu fui próximo das árvores que meu pai havia plantado, e lá eu disse, Deus, e agora? Foi uma oração muito pequena, muito curta, uma oração de criança. Mas eu estou com 56 anos. E aquela pergunta que eu fiz a Deus, Deus, e agora? Eu não ouvi vozes alguma. Eu não ouvi voz de Deus naquela hora. Mas eu tenho a direção de Deus, a proteção de Deus desde aquele tempo. E esta pergunta a Deus, esta pequena oração ficou na minha história, na minha lembrança de quando aquilo tudo aconteceu. Nós estamos acompanhando aqui do capítulo 13 ao 17, esta última noite, a noite mais escura da vida de Jesus e também dos seus discípulos. E nós encontramos o Senhor Jesus dirigindo-se a eles e preparando-os para esse momento do Calvário, porque as sombras do Calvário já estavam sobre Jesus naquela hora. E quando Jesus traz esta mensagem, ele diz, o Consolador. Eu enviarei o Consolador. A palavra Consolador, Paracletos, é a palavra que dá a ideia de alguém que está ao nosso lado, nos momentos de sofrimento e dor, ficar ao lado para encorajar, para consolar, para ajudar no sofrimento. E esta é a hora em que Jesus diz a eles que eles não ficariam sozinhos. Eles teriam o Consolador. É quando nós perguntamos, e agora, Senhor? O que eu faço? Em situações das mais diversas possíveis. Sejam pela perda do emprego, em uma crise como esta, seja numa situação conjugal, como aconteceu com meus pais, seja em qualquer situação, na perda de um querido nosso, nós temos esta possibilidade de recorrer ao Senhor e talvez com uma pergunta como esta, e agora, Senhor?
e saber que o Senhor está perto, saber que o Senhor está ali. Quando olhamos esta ideia da consolação, esse ministério de consolação, nós percebemos que realmente expressa o próprio caráter de Deus. Eu gostaria de ler um segundo texto, que também faz parte deste início e desse texto base do nosso tema. Está em 2 Coríntios, capítulo 1, verso 3 a 9. É o momento em que o apóstolo Paulo apresenta esse mesmo tema. E ele diz aqui, em capítulo 1 de 2ª carta aos Coríntios, versículos 3 até o 9, ele diz: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Porque como as aflições de Cristo são abundantes em nós, assim também é abundante a nossa consolação por meio de Cristo. Mas se somos atribulados, é para a vossa consolação e salvação. Ou se somos consolados, é para a vossa consolação e salvação a qual se opera suportando com paciência as mesmas aflições que nós também padecemos. E a nossa esperança acerca de vós é firme, sabendo que, como sois participantes das aflições, assim o sereis também da consolação. Ele expressa o caráter de Deus, o Deus Consolador. E esse Deus que manifesta na sua palavra esse cuidado especial pelos seus filhos. Quando pensamos nesse Deus que consola, chamou minha atenção quando eu lia Salmo, e 2 desses salmos traziam uma palavra que para mim era muito impactante, muito interessante. Quando eu li, por exemplo, o Salmo 86, verso 15, porém tu, Senhor, és um Deus cheio de compaixão e piedoso, sofredor e grande em benignidade e em verdade. A palavra que me chamou a atenção é a palavra sofredor. Deus sofre. Deus é um Deus sofredor. E depois o outro salmo também diz a mesma palavra. O Salmo 145 diz, verso 8, piedoso e benigno é o Senhor, sofredor e de grande misericórdia. Deus também sofre. E eu fiquei a imaginar essa palavra relacionada a acontecimentos da história. Como, por exemplo, quando Adão se afasta de Deus, Adão e Eva. Ou quando Deus vê aquela situação de Caim se desenvolvendo no seu coração, aquela ira de Abel e aqueles pensamentos, e Deus trata com ele algumas vezes, fala com ele e Caim não reage bem e acaba por matar Abel. Refere-se a esse sofrimento de Deus? Quando Deus vê a sua criatura, aqueles que tanto ama, afastarem-se dele de alguma maneira e estarem fazendo completamente contrário a Deus? Mas também é claro que nós sabemos que esse sofrimento de Deus, embora apareça no Velho Testamento já, também se refere à vinda de Deus, à presença dele na terra, ao sofrimento dele aqui neste mundo, onde diz que ele veio e que ele foi desprezado, o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. Mas se pegamos outros textos, por exemplo, quando fala do Espírito Santo, e a Bíblia diz, não entristeçais o Espírito Santo, no qual fostes selados para o dia da redenção. Então, a tristeza de Deus, o sofrimento de Deus, e esse Deus que sabe o que é padecer, também sabe como consolar. E por isso podemos dizer, é um ministério de consolação, que Deus traz até nós, alcança nossas vidas, de tal maneira que nós possamos também sermos transformados e coparticipantes neste ministério.
É interessante olhar alguns aspectos desta obra do Senhor e o que ele sofreu. Quando pegamos esse texto que nós lemos em João, nós observamos desde o capítulo 13, já no final do 12, onde apresenta os momentos que Jesus passou a sentir tristeza na aproximação do momento da cruz, da crucificação. E nós encontramos Jesus dizendo sobre sua tristeza. Ele diz ali no capítulo 12, verso 27 de João, ele diz: agora a minha alma está perturbada. E que direi eu? Pai, salva-me desta hora. Mas para isso vim, a esta hora. O seu coração se abre diante dos discípulos e ele diz essas palavras sentindo o peso do que estava para acontecer. Depois, olhando um pouco mais à frente, no capítulo 13 a 21, e segundo os comentários, os melhores estudiosos das Escrituras, nós vamos encontrar do 13 ao 17, esta última noite, esta noite em que ele foi preso e depois, no dia seguinte, crucificado. O capítulo 13, o verso 21 diz: tendo Jesus dito isto, turbou-se em espírito e afirmou, dizendo: na verdade vos digo que um de vós me há de trair. Então, se pensamos que Deus tem um ministério de consolação, Ele só pode fazer isso, consolar nossos corações e nos dar as respostas ao nosso coração, que nos transporta para um novo ânimo, uma nova visão de esperança, porque o próprio Deus assumiu esta condição de sofrimento pela sua criação, pelos seus. E este versículo de Mateus, capítulo 26, verso 38, quando ele está lá no jardim, após esta noite com os discípulos, depois que Judas sai para traí-lo, para entregá-lo às autoridades, e que Jesus então sai na direção do jardim, há uma expressão muito marcante naquele contexto. Diz o texto que logo que Judas saiu, era noite. E era noite. A noite chegou. E aquele momento pesado, difícil para o homem de dores e que sabe o que é padecer. Ele diz: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e velai comigo. Estando já no jardim, já tendo saído com os 3 discípulos mais próximos dele, ele disse: fiquem, vigiem comigo. Vigiem comigo. E ele diz: a minha tristeza é tristeza de morte. É algo muito profundo. E posto em agonia, orava mais intensamente. E o seu suor tornou-se como grandes gotas de sangue que corriam até ao chão. Então, pensando num ministério de consolação, não há como pensar sem estar diante de sofrimento. E aqui o Senhor nos fala que Ele mesmo pode socorrer, porque Ele tem experiência do sofrimento. Ele tem experiência em todo sentido. Hebreus, quando fala sobre isso, no capítulo 4, verso 15, Hebreus diz: em tudo Ele foi tentado, mas sem pecado. Em tudo Ele foi tentado. Nós não temos muita informação, praticamente nas Escrituras não temos uma informação sobre José, mas nós temos todas as informações de Jesus Cristo no final. José não aparece mais. Teria Jesus acompanhado esse momento do falecimento de José, o seu pai adotivo, o pai que o adotou, o pai humano? Jesus diz que ele tinha experiência em todo tipo de sofrimento que o ser humano tem. E quando ele estava lá junto de Marta e Maria, quando Lázaro estava já no sepulcro, a Bíblia diz que Jesus Cristo chorou. Antes de ressuscitar Lázaro, ele chorou. Por isso, nesse ministério que a Bíblia coloca como o próprio Deus, o apóstolo Paulo aos Coríntios, ele diz: bendito seja Deus, Deus e Pai. E aí ele passa a descrever como Deus trabalhou o seu coração nas suas angústias, porque Paulo também viveu momentos onde ele pensou que já perderia a sua vida.
Consolar é estar ao lado, junto, em situações as mais diversas possíveis. E eu gostaria de trazer algumas dessas da experiência desses apóstolos e mostrar como é possível uma pessoa cair em tristeza, em desânimo, perder a esperança, a expectativa, por diversas situações. Nós vamos pegar o apóstolo Pedro e eu quero citar os momentos em que se passaram situações muito difíceis na vida dele nesta última noite. E nós podemos dizer que quando acontecem erros consecutivos, e erramos uma vez, duas vezes, três vezes, e passamos a cometer muitos erros na sequência, isso pode trazer desânimo, pode trazer a necessidade de apoio, de consolo. E esta também é a razão que Jesus encontrou Pedro especialmente no final, depois da ressurreição. Mas observe o que acontece naquele momento, no capítulo 13, verso 8 a 10, eu não vou fazer as leituras todas, mas eu vou citar os acontecimentos. E nós temos naquele momento do lavar os pés dos discípulos. Quando Jesus Cristo tomou aquela bacia, cingiu-se de uma toalha e passou a lavar os pés. Parece que o Pedro tinha jurado que não aceitaria. Tu não me lavarás os pés. Mas quando Jesus chegou próximo dele e ele disse isso, Jesus disse a ele, tu não tens parte comigo, Pedro, se eu não lavar os teus pés. E foi o momento quando Pedro muda completamente e diz, Senhor, então me lave as mãos e a cabeça também. E o Senhor disse, não, Pedro, quem já se banhou não precisa, só precisa lavar os pés mesmo. E nesse contexto, Pedro sofreu uma situação ali de uma interpretação errada daquela situação toda, não entendendo Jesus Cristo na sua intenção, no seu trabalho, na sua forma de manifestar a humildade e de ensiná-los uma lição de humildade, uma lição de servo. É marcante também que podia ter aparecido este acontecimento em Marcos, porque Marcos é o evangelho que mostra Jesus como servo. Mas este acontecimento aparece em João, onde Jesus está sendo apresentado como Deus. João é o evangelho que retrata, que apresenta Jesus Cristo como Deus. E agora é este que toma a toalha e a bacia e lava os pés. Mas olhando a situação de Pedro, ele cometeu um erro ali. Mas não foi o único. Logo na sequência, Jesus disse, para onde eu vou, vocês não podem me seguir agora. E Pedro diz, eu te seguirei, Senhor. Lá no capítulo 13, ainda no final, capítulo 13, verso 36 a 38. Eu te seguirei, Senhor, eu estou pronto a dar a minha vida por ti. E Jesus diz a ele, Pedro, esta noite tu me negarás. Eu imagino o impacto da primeira situação, que Pedro interpretou tudo errado, e nessa segunda situação, quando Jesus diz, tu me negarás. Tu dizes que vai me seguir, mas tu vais me negar. Um segundo impacto na vida de Pedro. Agora, Jesus sai para o jardim, e o texto diz que levaram 3 espadas, e Pedro está com uma delas. E Pedro quer defender Jesus quando Judas aparece e aquele grupo de pessoas armadas, preparados para prendê-lo. E Pedro tira a sua espada e começa a sua defesa. E Jesus ordena a ele, Pedro, guarde a tua espada. E mais uma vez Pedro errou. Mais uma vez Pedro interpretou errado. E nós encontramos então uma sequência, já é a terceira vez. Já é a terceira vez que Pedro tem esse fracasso, como nós diríamos assim, fracassa no seu entendimento e na aplicação da sua vida, da sua devoção a Jesus Cristo. E então o caminho continua e Pedro vai próximo daquela fogueira e ali Pedro comete um quarto fracasso, praticamente na mesma noite. 4 falhas consecutivas fazem de Pedro chorar amargamente quando negou Jesus Cristo. Possivelmente este é um quadro da vida humana em que precisa o Consolador estar perto. Quando você já tentou muitas vezes fazer aquilo que é correto fazer, mas fracassa. Quando tentou muitas vezes vencer as suas situações de dificuldade e fracassa. Ou mesmo no empreendimento econômico, na área econômica. E há muitos fracassos. E as pessoas vão ficando em sua área emocional muito debilitadas. E então
pode nascer esta depressão, esse estado de depressão que oprime a vida desta pessoa. Mas é bem por isso, quando esta última noite foi uma noite tão ruim para Pedro, que Jesus Cristo vem especificamente para tratar com ele lá à beira do lago, quando Pedro decidiu ir pescar. Logo depois da ressurreição, Jesus o encontra no capítulo 21 de João e trata especialmente com o Pedro e restaura a vida do Pedro, porque ele sabe penetrar no mais profundo da nossa alma, conhece a realidade do nosso coração e pode tratar conosco. Pode tratar conosco. O Senhor Jesus, quando fala em João, ele usa uma outra área também de sofrimento e que é preciso o ministério da consolação. No capítulo 16, verso 1, ele diz: tenho-vos dito estas coisas para que vos não escandalizeis. A palavra escândalo é muito semelhante à palavra no original, escandalum. E esta palavra indica a ideia de cair, fazer cair, uma armadilha, algo que leva a uma amarga experiência com o próprio mundo ou com alguém que cai da sua fé. E Jesus diz: eu estou falando com vocês para que vocês não se escandalizem. Que vocês não se escandalizem. E ele passa a descrever aqui a situação de perseguição. Esses discípulos, eles ouvem agora que seriam expulsos das sinagogas. Eles seriam levados a perder aquele espaço tão especial que a família judaica tinha. Para eles, era talvez a pior situação, era serem banidos da sinagoga, do espaço do ensino, onde a família estivesse reunida para poder cultuar, glorificar a Deus e receber toda a orientação. E nesse contexto todo aparece uma certa desorientação da vida. Eles não têm muita orientação. Para onde vamos? Jesus Cristo está falando nesta noite. Jesus Cristo afastou-se da multidão, está longe daqueles que o procuravam, está num cenáculo fechado, tratando dos seus discípulos e preparando-os, insistindo com aquela ideia de que ele não estaria mais, e mostrando a eles que eles passariam por tristezas, passariam por a sensação de abandono, a sensação de grande sofrimento por não ter conseguido interpretar corretamente o projeto, o propósito que Deus tinha. E Jesus aqui também fala de tristezas. Não só Jesus reflete a tristeza que está se passando com ele ao chegar próximo do Calvário, mas ele também desvenda nesses textos de 13 a 16 de João como os discípulos passaram a ficar tristes. E parece que já no capítulo 16 os discípulos estão mais pensativos, pensando mais nas situações deles próprios e não conseguem sentir o sofrimento do próprio Senhor, porque eles agora interiorizaram esta realidade de que o Senhor diz que vai para outro lugar, que o Senhor vai e não podemos segui-lo, e não sabiam como entender esse contexto, e isso trazia muita tristeza para eles. A desorientação, a perda do norte, a perda de estar desnorteado, não ter visão daquilo que realmente deviam fazer. Gastaram 3 anos com o Senhor, estiveram 3 anos junto com Ele, deixaram tudo por Ele, pelo seu reino, pela promessa do reino, e agora não haviam entendido que antes desse reino, o próprio Jesus, o Salvador, viria para dar a sua vida, para ser crucificado, para ser sacrificado por nós. Então a tristeza também tomou conta do coração deles. Em vários momentos desses textos aparece isso. E aqui no capítulo 16, o verso 6, Jesus diz: antes porque isto vos tenho dito, o vosso coração se encheu de tristeza. Nos textos anteriores, os corações estavam já muito tristes. Foi a noite mais triste da história desses apóstolos. E também de Jesus,
que caminhava para o Calvário e sentia a sombra do Calvário, sentia as dores do Calvário. E é por isso que depois ele pode dizer: eu posso consolar você, porque eu sei por onde você passa. Eu passei com você por onde você está passando. Eu sei onde está a tua situação de dificuldade. Então, depois, quando Lucas descreve o momento no jardim, falando dos apóstolos agora, da tristeza deles, no capítulo 22, verso 45 de Lucas, diz que Jesus veio depois de ter orado uma vez e encontrou-os dormindo. Mas o texto diz: dormindo de tristeza. Dormindo de tristeza. E esta é a condição para a qual o Senhor Jesus diz: eu não vos deixarei só, eu enviarei o Consolador. E ele usa a expressão Consolador, porque existia a necessidade desse ministério de consolação. Qual é a sua situação, meu prezado irmão e amigo? Qual é a sua condição agora? Qual é a sua necessidade de consolo? Talvez aquela pergunta venha muito forte: e agora, Senhor, o que vou fazer? Ouvimos notícias de pessoas que perderam os seus queridos. Há pouco tempo, uma senhora que perdeu o seu esposo ainda jovem. Estivemos aqui a orar por este irmão e eu fiquei pensando: e agora, Senhor? Esta senhora com um filho pequeno. E agora? O que vai acontecer? Então nós ficamos com essas perguntas, e algumas vezes a pergunta vem num tom mais de revolta ou falta de entendimento. Por quê? E possivelmente não vai haver uma resposta a esse porquê. E o Senhor Jesus disse aos apóstolos: eu não posso falar mais com vocês, vocês não podem entender agora. Quando vier aquele Consolador, Ele vos ensinará todas as coisas. E depois o versículo 1 e 2 retrata a perseguição. Os discípulos iriam assumir o banimento, aceitar que seriam banidos da sociedade, do seu povo, e passar a esconder-se daqueles que eles queriam tanto que se fossem convertidos. O apóstolo Paulo, antes de ser esse apóstolo, servidor e seguidor de Jesus, ele viveu essa experiência como judeu, e o texto diz aqui: cuidando que servia a Deus, nesse capítulo 16, que pensando que estavam servindo a Deus ao persegui-los. Era exatamente a condição do Saulo. É o que diz no versículo aqui 2: expulsar-vos-ão das sinagogas, vem mesmo a hora em que qualquer que vos matar cuidará fazer um serviço a Deus. O Saulo de Tarso perseguia e matava os discípulos do Senhor, pensando que estava cultuando a Deus. Então, as perseguições. Nós temos irmãos sendo perseguidos hoje em países como a China, Coreia do Norte, em outros países países muçulmanos, por exemplo, onde o evangelho não é recebido. E essas pessoas são verdadeiramente perseguidas, mortas, e muitas famílias estariam perguntando: e agora, Senhor, o que faremos? E agora o que eu posso fazer? E por vezes as respostas parecem demoradas, mas o Senhor está perto, como Consolador está muito perto. Nós temos uma história marcante nas Escrituras daquela mulher que, ao caminhar pelo deserto, parece bastante desorientada, percebe que seu filho, já adolescente, estava possivelmente com sinais de desidratação, e ela percebe que perderia o seu filho, e ela corre para não vê-lo morrer. E então o anjo de Deus aparece e diz a ela que ela tinha a graça de Deus, o socorro de Deus, o consolo de Deus. E o texto diz que Deus abriu uma fonte para Agar. E Agar pôde pegar o seu filho e trazer para perto dessa fonte aberta por Deus, no deserto, para que esse menino não morresse. E a história é muito interessante e maravilhosa quando percebemos a presença do Deus Consolador. Quando vemos Deus o Pai, quando vemos Deus o Filho, Deus o Espírito Santo, aparece a consolação de Deus, referindo-se a essas três pessoas. E aqui nós encontramos também
um exemplo para nós. Quando estivermos perdendo a nossa orientação, quando também não soubermos o que fazer diante dos nossos sofrimentos, devemos recorrer ao Senhor e esperar nele, que Ele fará a sua obra. Gostaria de lembrar também que, de certa forma, aquele texto, esse acontecimento de capítulo 13 a 16, era como se Jesus dissesse: o mal que vocês esperam que eu retire, não será retirado. Porque Jesus, a promessa dele era como rei, embora os textos apontavam que primeiro viria como servo, mas os judeus esperavam um Salvador, um Messias. Esses discípulos seguiram Jesus durante esses 3 anos, esperando a libertação do grande Império Romano. E agora Jesus está dizendo: o mal não será retirado. Vocês vão se adaptar a essa condição, serem banidos, serem mortos por causa do meu nome. O mal não será retirado. E até mesmo quando os discípulos estão diante da ascensão de Cristo, na última vez que Jesus apareceu a eles, eles ainda dizem que esperavam a redenção de Israel. Quando será? E aqueles 2 discípulos do capítulo 24 de Lucas, que caminham na direção da aldeia de Emaús, aqueles 2 discípulos também dizem o que era o sentimento deles. Eles dizem: nós esperávamos que ele redimisse Israel. Há um conflito no coração humano em relação a essa questão do mal. Desde a era dos gregos, os próprios filósofos gregos discutiam essa questão. Se há um Deus que é todo-poderoso, por que ele não elimina o mal? Se ele é bom, por que não elimina o mal? E aquela discussão: por que existe o mal? E certamente o Senhor iria nos dizer: tu não podes compreender agora. Mais tarde entenderás. Mais tarde entenderás que Deus estava no controle, que Deus tem o comando da história. Gostaria ainda de lembrar que os recursos utilizados por Jesus para consolar os seus discípulos são recursos que nós podemos utilizar para a nossa consolação e daqueles que estão conosco. A Bíblia diz aqui que Jesus usou promessas. E a maior promessa é a promessa do Consolador. Ele diz: eu enviarei o Consolador. Mas quando chegamos no capítulo 14, ele percebe que os discípulos estão muito cansados e atribulados com estas mensagens finais, com esta tristeza do momento final. Jesus diz: não se turbe o vosso coração. E então Deus, através de Jesus, dá a promessa dos céus. Ele diz: na casa de meu Pai há muitas moradas. Na casa de meu Pai há muitas moradas. E depois o próprio Jesus dá uma outra promessa. Quando nós encontramos capítulo 16, verso 24, ele diz: até agora nada pedistes em meu nome. Pedi e recebereis, para que o vosso gozo se cumpra. Pedi e recebereis, para que o vosso gozo se cumpra. A promessa de uma comunhão perfeita, de um relacionamento maravilhoso, que faria deles discípulos capazes de entrar no santuário de Deus em busca de respostas. E o texto diz: eu responderei. Quando eu estivesse de acordo, naturalmente, com a vontade, com o projeto de Deus. E então é nesse contexto das promessas que o Senhor traz grande consolo ao coração dos seus discípulos. O capítulo 16, verso 22 diz: assim também vós agora, na verdade, tendes tristeza, mas outra vez vos verei, e o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém vô-la tirará. Então nós temos como é que o Senhor, o que Ele usou para ajudar esses discípulos nesse momento de angústia, naquela noite de incertezas em que eles perdem completamente a direção da sua vida e que não têm respostas. E o Senhor lhes diz: eu não posso falar mais com vocês. Vocês não poderão entender. Eu tenho muito a vos dizer, mas não posso dizer agora. Então, quando Deus não pode nos dar a entender as circunstâncias, o porquê temos que passar por essa situação ou por aquela, o mesmo Deus quer estar presente para estar ao nosso lado, nos consolar.
E aqui estão as promessas do Consolador, da casa celestial, da cidade de Deus, da alegria permanente, das orações respondidas. Quando o apóstolo quis consolar os tessalonicenses, ele falou da vinda do Senhor e desta maneira motivou aquela igreja, que hoje estamos já quase 2000 anos depois. Mas aquela igreja foi motivada por esta mensagem da vinda do Senhor. O que é que motiva o seu coração nos momentos difíceis? O que é que pode motivá-lo quando estiver sem emprego, quando perder um querido seu, ou quando estiver nessa situação de falta de orientação para seguir? Ou quando diante de escândalos que comovem o nosso coração e nos fazem perguntar como é possível acontecer isso? Sem dúvida, Deus quer estar conosco, quer reforçar as promessas ao nosso coração e quer nos dar o consolo que somente Ele pode dar. Eu gostaria de, chegando ao final desta último ponto, última questão sobre consolação, dizer que Deus tem um instrumento, uma instrumentalidade para o consolo. E nós vamos para 2 Coríntios, nesse capítulo onde nós já lemos, e nós vamos encontrar as afirmações aqui sobre como Deus, ou o que Deus quer usar para transmitir ao coração humano o consolo. E nós encontramos ele dizendo: bendito seja o Deus e Pai. E depois ele finaliza o versículo dizendo: o Deus de toda a consolação. Não é a área em nossas vidas que esse Deus não possa consolar. Independente daquilo que estás a viver em sua experiência pessoal, Deus pode entrar nesse espaço muito íntimo e profundo do coração e pode dar-te a garantia de que Ele sabe cuidar dessa situação também. Ele diz aqui: o Deus de toda a consolação. E depois dele dizer que o próprio Deus, as três pessoas, porque o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Quando Jesus diz: eu enviarei outro Consolador. Por quê? Porque Ele era também o Consolador. Em Isaías, quando lemos sobre Jesus que viria, diz que Ele era o Conselheiro, o Deus forte. A palavra Conselheiro está relacionada, é o sentido também de consolar. E Ele diz que Ele viria como o Conselheiro, Deus forte, o Príncipe da Paz. Aquela ideia de conselheiro já vem lá do Velho Testamento, mostrando Jesus. O Deus de toda a consolação, o Espírito da consolação. Deus envolvido nesse ministério de conduzir o coração humano a uma experiência de comunhão, de vida e de vitória no meio do sofrimento por onde temos que passar. O mal não será retirado, mas o Senhor estará presente sempre, no meio onde estivermos que enfrentar o mal. Nós encontramos também a afirmação de Paulo aqui dizendo que fomos consolados por Deus em toda a tribulação e que a tribulação tem um propósito. E qual é o propósito? Ele diz isso aqui, que nós fomos consolados por Deus, e esse versículo 4, ele diz que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos, objetivo, propósito. Deus quer nos dar a instrumentalidade, a capacidade de sermos usados por Ele, a qualificação para também ajudarmos aqueles que vivem situações semelhantes àquelas que nós próprios vivemos. E então ele diz que para que nós também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. É um grande ministério você ir diante de pessoas que estão em sofrimento. E você vai dizer: mas eu não sei o que falar a essas pessoas. Não é uma questão de falar, é uma questão de estar ao lado. Você poderá às vezes não falar nada, não ter como falar. Você poderá estar somente ao lado, em oração, e mostrando-se presente como alguém que foi também consolado por Deus. E nesse sentido, o próprio Deus está levando pessoas, você e eu, a termos experiências difíceis,
para que possamos ser usados por Ele para socorrer aqueles que passam por situações semelhantes às nossas. E Ele diz aqui, nós mesmos somos consolados e nós agora podemos auxiliar a consolar. Aqueles que perderam um filho, aqueles que perderam o esposo, a esposa, aquela pessoa que perdeu o emprego, aquele que perdeu a saúde, todas as tribulações que nós possamos viver, podemos nós também experimentar o ensino do Senhor para consolar. Não de nossa força, porque Ele diz, a consolação com que nós fomos consolados. Quem é que nos consolou? O próprio Deus. Então nós não vamos para que nós consolemos, mas para estar na presença de Deus e sermos instrumentos de Deus pela nossa presença. Essas pessoas serem ajudadas nos seus espaços de tribulação. O propósito nas tribulações, o recurso que recebemos é a nossa qualificação também, que recebemos de Deus. E nesse sentido podemos dizer, a consolação que vem de Deus é um ministério. O sofrimento que você está passando e que já passou é um ministério. Vale a pena utilizar este recurso dado por Deus, esta situação para a qual Deus te conduziu, para expressar para outros a mesma consolação. Paulo, o apóstolo, ele relata os acontecimentos da sua história. E aqui mesmo na sequência desse texto, ele diz que esteve em momentos onde perdeu a esperança da vida. Perdeu a expectativa de vida. Diz que ele esteve em perigo de morte. E ele foi levado a aflições tão profundas. Mas o Senhor o socorreu. E por isso ele podia também transmitir uma palavra de consolo para aqueles que passam por tribulações. Deus, o Deus da consolação, o ministério da consolação que Deus nos dá, a glória de vivermos um mundo tomado pelo mal, mas sermos vencedores pela graça em Jesus. Os recursos para a consolação, o que vamos usar para auxiliar alguém nas suas tribulações? Sem dúvidas, Deus nos deu as suas promessas. Deus nos deu a sua presença e Deus quer usar a experiência que nós também tivemos para poder ajudar aqueles que são atribulados. Que nós possamos também na nossa vida poder levar a Deus as nossas tribulações para sermos ensinados. E quem sabe vamos marcar a nossa história com pequenas perguntas, orações tão simples como aquela. E agora? Deus, e agora? E sem nada mais a dizer, Deus completou o que precisava ser dito, marcando a minha vida com o cuidado, com a proteção, com a direção, com a satisfação, com a alegria da sua presença. E você também pode, cada um de nós também podemos experimentar de Deus a presença, o consolo, a direção e ter aquela experiência do cuidado, talvez como Agar teve, de perceber Deus abrir fontes no deserto para saciar aquele que nele espera. Deus quer tratar conosco e consolar e nos conduzir pelo seu Espírito até o dia em que estaremos longe deste mundo de tribulações. E mesmo que venham maiores tribulações em nossas vidas, nesse tempo que vivemos, que possamos nos apegar a esse fato de que Deus está presente, que seu Espírito quer consolar os nossos corações, alegrar a nossa alma e conduzir-nos por um caminho seguro e satisfeitos no seu amor. Deus nos abençoe através da sua palavra e desse tema, e possamos explorar ainda mais e deixar Deus trazer ao coração esta qualificação, esta capacidade de servirmos aqueles que estão nos leitos de enfermidade, aqueles que estão com situações familiares difíceis, talvez com o desemprego, com a perda de um querido. Deus quer usar nossas vidas. Deus o abençoe, meu querido irmão e irmã, para se tornar instrumento de Deus naquilo que Deus tem trabalhado a sua vida. Amém.